Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem Salmos, capítulo 139. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Salmo 139. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha-me o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é a grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, o que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, não tem como ler apenas um versículo desse salmo. É o meu salmo preferido. Aleluia! E ele fala da onisciência e onipotência do Senhor. De quando ainda nós nem existia, né? E ele já tinha nos feito, já tinha declarado todos os nossos dias sobre a terra. E se a gente lê ali, é uma oração, né? A palavra diz: prova-me, conhece, vê o que há no meu coração e me guia, Senhor, me guia. Em nome de Jesus, não quero continuar da mesma forma. Me prova, vê o que há em mim e me limpa. Aleluia. Em nome de Jesus, que nós possamos orar este salmo em nome de Jesus. Aleluia, feche teus olhos. Aleluia, Senhor. Estamos mais uma semana, Deus, iniciando na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, nós queremos declarar a Tua onipotência, a Tua onisciência sobre a nossa vida, Jesus. Sim, ainda que às vezes a gente queira controlar, Senhor, nós sabemos que o controle está em Tuas mãos e nós declaramos:
Em nome de Jesus. Conhece o nosso coração, Senhor. Nos prova. Vê se há em nós algo que necessita ser mudado. E tenha liberdade para isso, Pai, em nome de Jesus. Age nesta manhã nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Ainda que em poucos, que a Tua palavra venha a ser viva, venha a ser poderosa sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a distração do nosso coração, todo pensamento, Senhor, que vem para distrair, que vem para minar a nossa cabeça, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado cada um neste lugar, Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe aonde estão, aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor levante, que o Senhor desperte, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos Te adorar nessa manhã, Pai, com todo o nosso fôlego, com o nosso amor, com a nossa vida, Senhor, com as nossas mãos, com as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Seja adorado neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Aleluia, declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser e entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser e entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel
em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, então cante, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, aleluia, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte nessa manhã ao Senhor, aleluia. Quero ofertar, aleluia, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Diga, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ele, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, aleluia, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei, aleluia, somente a Ti, Jesus. Perto, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, aleluia, Senhor. Tudo que há em mim, oh Deus, te adoramos, Senhor. Quero ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei,
somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Essa canção fala tudo o que há em mim, quero te ofertar. E o que há dentro de nós para ofertarmos nessa manhã? O que nós temos para trazer até os pés de Jesus e apresentar? Será que o que temos para ofertar nessa manhã é algo que agrada o coração de Deus? Será que nos nossos dias nós temos trabalhado, nós temos dedicado tempo em cultuar o nosso Deus, aonde nós estamos, para que quando nós chegarmos aqui e oferecermos uma oferta de adoração, essa oferta possa tocar o coração de Deus? Pai, tudo que temos queremos te ofertar, e se nós viemos aqui, Pai, e não temos nada a te ofertar, Senhor Deus, porque talvez os dias que passamos, Deus, mais foram de buscar o nosso próprio querer, ó Pai. Pai, nos perdoa, Senhor, e que nós possamos ter a consciência de que culto não é só vir aqui, ó Pai, aos domingos, mas é ter uma vida que adora, que cultua o Senhor, para que quando chegarmos aqui com a nossa oferta de adoração, juntamente com os nossos irmãos, possamos entregar, sim, ó Pai, tudo que nós produzimos durante a semana no Teu Espírito, e mesmo assim, Pai, entregando tudo que temos é muito pouco comparado ao sacrifício de Jesus. Pai, que sejamos transformados pelo Teu Espírito dia após dia, Senhor, atraídos pela Tua presença, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, aleluia. Lá em Jeremias 31:3 fala: com amor eterno eu os amei, com amor leal os atraí para mim. João 6,44 fala: pois ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Nós somos atraídos por essa presença, amém? Atraídos pelo amor de Deus, pela graça salvadora. Nós não somos pessoas que podemos surpreender a Deus, nós não temos essa capacidade, não somos nós que escolhemos, mas a palavra diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos atraiu para a Sua presença, e hoje nós estamos aqui para adorar com todo o nosso coração e pedir para que cada vez mais Ele nos atraia para a Sua presença. Aleluia! Muitos têm uma mentalidade de que onde eu estou, Deus está comigo. Aonde eu vou, Deus vai comigo. Irmãos, nós vamos aonde o Senhor vai. Nós temos que ir aonde o Senhor quer que nós vá. Aleluia. Tem pessoas que negligenciam a fé, negligenciam o compromisso com Deus, e aonde elas vão, elas acham que Deus está com elas. É claro que a presença de Deus está em todo lugar, mas às vezes essa mentalidade é superficial. Nós precisamos estar aonde Deus está. Nós precisamos ir para onde o Senhor quer que nós vá. Aleluia, Senhor, e nós queremos ser atraídos para a Tua presença, para o lugar onde a Tua presença se manifesta. Nos leva para esse lugar, Senhor Deus, nos leva, Pai, para esse lugar, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. O que há dentro de nós, aleluia, aleluia. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é
é o meu maior valor, é o meu maior valor. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Oh, atrai, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Oh, a tua presença, a tua presença. Declare com toda a sua força: é tudo que eu preciso. Oh, Senhor, a tua presença é o meu maior valor. Diga, atrai, atrai, Senhor, atrai o meu coração. Atrai, Senhor, aleluia, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, Senhor, somos atraídos pela tua presença, Pai. E por isso nessa manhã, Senhor, nós te adoramos. Por isso nessa manhã, Pai, nós entregamos o nosso coração a ti, o nosso coração ao Senhor. Que seja adorado o teu nome, exaltado para todos sempre, Pai. Nós te amamos, te desejamos cada vez mais. Aleluia, amém. Adore ao Senhor com as tuas palmas em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ofertar? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, você quer ofertar, pode trazer até o altar. Aleluia. Você que tem internet, quer fazer pelo QR Code, que hoje nós estamos sem Wi-Fi, fique à vontade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nós abençoamos, Pai, o dizimista, o ofertante nessa casa, em nome de Jesus. Que seja próspero, abençoada a sua casa, o seu lar, que não falte o alimento, o pão nosso de cada dia, Senhor. Que não falte, Senhor amado, a força necessária para o trabalho, Deus, para te honrar com as suas mãos de trabalho, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, aquele que não pôde ofertar nessa manhã. Que seja abençoado da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus prospere a tua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia,
Antes, irmãos, perdão, desculpa, vamos orar pela vida da irmã Neide, amém, sua família, seus filhos, né, os irmãos que sabem, o irmão sofreu um acidente, né, trágico, né, hoje de manhã eu falava com ela, e ela estava bem preocupada, ia ter que subir para lá, e nós conversamos um pouco, e o pastor Alberino e a pastora Janeira têm dado uma assistência para eles, amém, irmãos, a gente toda hora está ouvindo notícias sobre como está a situação deles lá, né, irmão, infelizmente se envolveu nesse trágico acidente, amém? Teve aí a morte, né, da família do outro carro. E isso, né, irmãos, tem coisas que a gente não consegue explicar, amém? Tem coisas que a gente, né, pede que Deus nos revele o nosso coração, mas a vontade dele, irmãos, nós desconhecemos às vezes alguns detalhes dela, amém? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas nós precisamos orar para que Deus possa sustentar essa família, para que essa família saia dessa atmosfera pesada, irmãos, para que o Senhor possa libertá-los completamente, essa família, amém? Para que eles possam se lançar aos pés de Jesus com todo o seu coração. O irmão estava, né, cogitando a possibilidade de se batizar também, amém? Sabe que o inimigo não fica tranquilo nessas condições. Quando alguém quer entregar a sua vida a Jesus, às vezes ele se levanta de forma bastante violenta, amém? E o mundo espiritual existe, irmãos. Eu sei que para alguns... Oi? E Deus deu um livramento para eles, irmãos. Quem viu as fotos lá, se alguém viu as fotos, ele estava indo buscar a filha dele, amém? Se tivesse pego a filha dele, irmãos, se fosse na volta, ela não teria sobrevivido, pelo que nos mostra as fotos, né? Porque justamente o lado do carona ali terminou, né, irmãos? Então seria, né, mais uma vida ceifada. Então Deus ainda foi misericordioso, amém? Eu sei que há outras vidas, né? Parece egoísmo da nossa parte, mas não é, irmãos. Nós não sabemos, não conseguimos discernir aquilo que Deus quer muitas vezes nos mostrar hoje. Talvez futuramente nós vamos entender. Amém? Nos cabe nós orar pela família da irmã Oneide e também por essa família, amém, que perderam seus entes queridos. Então eu quero fazer essa oração agora contigo, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, por essas famílias, Pai, por essas famílias que perderam nesse acidente ao qual o irmão Sid Clay, ó Pai, se envolveu. Pai, nós oramos para que o Senhor venha dar um suporte, ó Pai, todo, ó Pai, especial para essa família, que o Teu Espírito, ó Pai, venha confortar, que o Teu Espírito, ó Pai, venha acalmar os ânimos. Eu sei, ó Pai, que é uma situação delicada, mas, Pai, Tu és tão bom, tão poderoso, Pai, e nós cremos que há um propósito para todas as coisas. Por isso, Pai, nós colocamos as famílias dessas vítimas, ó Pai, nas Tuas mãos, para que eles sejam, ó Pai, sustentados e suportados por Ti, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos também, ó Pai, pela vida da irmã Neide, do irmão Emílio, ó Pai, dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, habite naquela casa, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, os ajude a vencer esse tempo, ó Pai, essa luta, esse momento, ó Pai, ao qual eles estão passando. Deus, que o Senhor possa trazer lucidez à mente do Teu filho, ó Pai, que está internado, em nome de Jesus, ó Pai. Nós, Pai, não sabemos qual é o propósito, mas nós sabemos que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Por isso, Pai, nós oramos para que o inimigo, ó Pai, venha cair por terra no nome de Jesus, para que o diabo não tenha poder, ó Pai, contra essa família, para que Satanás, ó Pai, não venha tirar a paz dessa casa. Pai, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, faça, Pai, uma limpeza no coração, santifica aquele lugar, ó Pai, aquela família, no nome de Jesus. Transforma, Pai, dá sustento, ó Pai, cuida do coração deles em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que essa família seja abençoada e cuidada pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. E que logo, ó Pai, nós possamos ter, ó Deus, a notícia, Deus, que ele já saiu desse quarto de hospital, com lucidez, ó Pai, com a sua mente no lugar e com o coração ainda voltado, queimando por Jesus, em nome do Senhor, Pai. Nós Te adoramos, cuida deles, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Glória a Deus. Continue orando por essa família, amém, irmãos? Preciso muito da tua oração, da oração do povo de Deus, amém? Abra a tua Bíblia então em 2 Timóteo capítulo 3, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o 5, amém? Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, amém?
Santo é o nosso Deus. Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Faz parte dos 3 T's ali, né, irmão? Tessalonicenses, Tito, Timóteo, né? Tudo ali junto. Um pouquinho antes de Tito, um pouquinho depois de Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os inimigos. Serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Amém? Fecha os teus olhos e oramos. Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, que está, Pai, inserida na Tua palavra, nas Escrituras, ao qual o Senhor nos deixou. E, Senhor Deus, que isso venha nos mover, ó Pai, que essa palavra, Senhor Deus, nessa manhã venha nos trazer esperança, confiança, Pai, que nós possamos permanecer firmes até a volta do Senhor. Pai, que possam ser abertos os nossos olhos, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, um dia habitar nesse novo céu e nova terra, ao qual o Senhor está preparando, o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós te amamos, Deus, que o Senhor usa, Senhor Deus, as minhas palavras, que Teu Espírito Santo conduza esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmão, sente em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, essa palavra aqui fala sobre alguns acontecimentos, né, que fazem parte, né, caracterizam parte daquilo que nós entendemos como o fim dos tempos, amém? E não é só isso, tem várias profecias. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, fala sobre o que aconteceria alguns anos depois, né, quando ele desce, né, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ele avista Jerusalém e ele profetiza algo que aconteceria 70 anos depois, né, ali pelos anos 70, não anos 70 de 1970, mas 70 depois de Jesus, amém? E ali, irmãos, também naquele mesmo tempo ele já fala algumas coisas que são relacionadas ao fim dos tempos, amém? É algo muito profético, algo temporal e algo fora de tempo, amém? Algo que era para aquela época e algo que já apontava para o futuro. E nós sabemos que a Bíblia nos relata vários acontecimentos do fim. E eu estava em casa, né, essa semana vendo algumas notícias, e sabe que as notícias, irmãos, dos últimos dias não são boas, amém? Nem um pouco boas. E a palavra de Deus lá em Mateus 24 fala sobre guerras, rumores de guerras, né? Rumores são notícias de guerras. Fala sobre o esfriamento do amor, né? Por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado, o aumento da maldade do homem, o amor se esfriaria. E a palavra de Deus vem nos trazendo também essa passagem aqui em 2 Timóteo, onde Paulo escreve a Timóteo, falando sobre como as pessoas se comportariam, amém? Como as pessoas estariam nos últimos dias, amém? E é isso que nós vivemos hoje, irmãos, uma depravação da sociedade, é uma sociedade marginalizada, uma sociedade enterrada ao pecado. E se nós, né, não precisa ir muito longe, que todo mundo é grande, né, todo mundo é adulto, sabe muito bem que quando você olha para algo na TV, você vê que aquilo que é pecado tem mais valor do que aquilo que é puro, santo, amém? Aquilo que é moral perde o valor e é muitas vezes até confrontado e perseguido, amém? Muitas pessoas que vivem de uma forma correta muitas vezes são perseguidos. Você vê por ativistas, né, por pessoas que se levantam contra aqueles que querem proclamar uma verdade. Às vezes a verdade é Cristo, às vezes a verdade é só a moral que nós precisamos ter como seres humanos para viver em harmonia numa sociedade, irmãos. E o mundo está um caos, ele está perdido, ele não tem para onde ir mais. E pelo que nós conhecemos sobre o que a palavra nos diz, é para piorar. Amém? Eu sei que eu e você oramos para que Deus possa parar com essas guerras, que Deus possa intervir em várias situações, acabar com o feminicídio, acabar com a maldade do homem. Mas, irmãos, a palavra nos diz que cada vez vai ser pior.
Amém? Mas nós não podemos baixar a guarda. Nós permanecemos sendo sal e luz. Nós permanecemos orando, nós permanecemos buscando a Cristo e mostrando Cristo para as pessoas, para que no meio desse caos ainda haja salvação. Amém? A nossa função permanece de pé, a nossa missão não termina enquanto Jesus não voltar. O mundo pode ter apenas uma pessoa para ser evangelizada. Se nós tivermos vida, se tivermos fôlego de vida, essa pessoa precisa ser alcançada. A igreja precisa alcançar essa pessoa. Até que Jesus venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar, como diz a canção. Mas o mundo está inserido nisso, irmãos. E eu anotei várias coisas aqui a respeito desse caos. Amém? De cada detalhe que aqui nos é mostrado nessa passagem de Timóteo. E depois tem uma sequência a respeito também. Depois você pode ler em casa, mas quero me deparar nesses pontos, amém? E aqui fala que sobre essas questões, né? Da questão do retrato moral aqui da humanidade. Amém? Uma delas que fala é sobre o amor próprio no lugar de Deus. Amarão a si mesmos. As pessoas não querem mais nada, irmãos, a não ser fazer a sua própria vontade. Amém? As pessoas, elas são vaidosas a um extremo, irmãos, que não importa Deus, não importa as pessoas ao meu lado, o que importa é eu estar satisfeito comigo mesmo. As pessoas procuram autossatisfação. Amém? As pessoas querem só satisfazer a si mesmas. Amém? O eu, ele fica ocupando o lugar de Deus muitas vezes. Depois fala também que serão arrogantes e orgulhosas. O que mais nós encontramos aí são pessoas assim, irmãos, com o nariz empinado, soberbas. Um pouco de dinheiro transforma as pessoas. Amém? E uns falam que o dinheiro é do diabo, né, irmãos? O dinheiro não é do diabo. A palavra fala que o problema não está no dinheiro, está na ganância, está no amor ao dinheiro. Amém? A palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que faz o mal, mas é o nosso coração corrompido muitas vezes que transforma o dinheiro num ídolo. E aí vem aquela reflexão onde Jesus mesmo fala, né? Que ou amará um Deus ou amará outro, ou amará a Deus ou amará o dinheiro. Não tem como amar a dois senhores, não tem como adorar a dois senhores. Ou é a Deus ou é o dinheiro. E as pessoas eram, né? E são hoje em dia muito consumidoras e querem mais. A gente sempre trabalha mais, quer aumento, a gente quer ser promovido. E a gente nunca se contenta, irmãos. Sabe, as pessoas querem cada vez mais. Às vezes você vê uma pessoa rica, poderia muito bem, né, sentar, se aposentar, mas não, elas querem mais e querem mais. E a ganância vai tomando conta. E a ganância, irmãos, leva a uma sociedade do jeito que está hoje. Pessoas matando. Quantas pessoas morrem hoje na guerra lá na Ucrânia, que está lá jogada as traças. Ninguém fala mais nada quase daquilo lá. E tem lá milhares e milhares de homens morrendo, mulheres morrendo, pessoas morrendo por nada praticamente. Amém? Só por interesse de poder. E isso vem através da ganância ao dinheiro. A ganância, né? A arrogância, a soberba. A palavra ainda fala que zombarão a Deus. Irmão, você vem desde que a Bíblia nos fala que existe mundo. Amém? Mas só que você vai dizer assim, pastor, todas essas coisas aqui já vem desde quando eu era criança. Só que a proporção que isso tem tomado, irmãos, é preocupante. Amém? Não é, eu me lembro quando eu era criança, até eu falo, meu Deus, eu vivia anos 80 ali, irmãos, peguei a rapa, né, dos anos 80 como criança ali. Irmãos, nós brincávamos até tarde na rua, não tinha que estar se preocupando com nada. Amém? Hoje a maldade está tão grande, irmãos. Sabe, as coisas estão acontecendo de uma forma tão grande que nem brincar na rua se pode, irmãos. Sabe, a criançada chega uma hora bem cedo e tem que vir para dentro de casa. Ou você tem que ficar monitorando, você tem que ficar cuidando. É tanta coisa, irmãos, que tem agravado, a sociedade tem piorado cada vez mais e a tendência é ser pior. Mas nós precisamos ficar com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos atentos, para que nós possamos ainda continuar sendo sal. As pessoas vão zombar de Deus, irmãos, e cada vez mais. E sabe, às vezes a gente fica assim, agora será que Jesus vai voltar esse ano? Já tem profecia para 2028, se eu não me engano, né? Que vai voltar Jesus em 2028. A palavra fala que nem os anjos, nem o Filho sabe o dia que será, a não ser o próprio Pai. E aí o homem quer designar uma data para que Jesus volte, amém? Quem somos nós? Mas irmãos, vai piorar cada vez mais, e cada vez mais, e nós não podemos nos desesperar. Sabe, às vezes o desespero toma conta do nosso coração, mas existe lá no final de tudo isso, uma esperança para todos nós, amém? Fala também sobre desobedecerão a seus pais, né? Quantos filhos, irmãos, que nós sabemos que não obedecem aos pais, serão ingratas e profanas. A ingratidão, irmãos, é algo que tem matado muitas pessoas, porque não se contentam com o que têm, sempre querem mais, faz parte da ganância.
Amém? Você quer cada vez mais e você nunca está contente. Deus te deu algo, seja grato por aquilo. Deus pode te dar mais? Pode, mas a própria palavra fala que quando você for fazer os seus pedidos a Deus, chegue ao Senhor com ação de graça. Chegue ao Senhor sendo grato por aquilo que Ele já te deu. E se for da vontade dEle, irmãos, amém, teremos mais. Fala também, caluniarão uns aos outros. Quantas pessoas acusam, mentem. E é interessante, irmãos, que a palavra calúnia, sabe quando a pessoa levanta uma calúnia contra outra pessoa, ela é comparada a um diabo, irmãos, ao próprio Satanás, porque no grego a palavra é diabolos, a palavra calúnia é diabolos, é o mesmo nome atribuído a Satanás. Então a pessoa caluniadora é comparada a Satanás, irmãos, e as pessoas não querem nem saber, elas querem fazer o que elas bem entendem, e a coisa vai piorando cada vez mais. Não terão domínio próprio, amém? Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amém? O hedonismo, irmãos, o hedonismo é uma cultura que diz que você tem que viver uma vida de prazeres, satisfazendo o seu prazer sexual, o seu prazer no dinheiro, o hedonismo diz que você tem que viver uma vida sem dor, sem sofrimento. Amém? O hedonismo é isso. As pessoas que querem viver uma vida de prazer, elas têm que se satisfazer em todas as áreas, ao seu modo, à sua maneira. E aí vem a depravação, aí vem o adultério, né, irmãos, até é o mínimo dos problemas. Nós vemos aí o caso Epstein, né, de crianças sendo violentadas, mortas, estupradas, irmãos. Sabe, algo terrível, irmãos, algo terrível. E cada vez pior, e cada vez se agravando mais. Amém? E aqui, irmãos, bem no finalzinho, irmãos, a palavra de Deus fala assim: serão religiosos apenas na aparência. Ontem mesmo eu estava vendo, né, um pastor falando de uma outra situação, de um outro pastor, de uma determinada denominação, de um alto conhecimento no mundo hoje, falando sobre questões de profecias, amém? De falsa profecia. E nós vemos, irmãos, que como as pessoas estão vivendo uma vida de aparência, amém? Uma aparência religiosa, sabe? E o problema, irmãos, que viveram uma vida de aparência religiosa, todas essas outras coisas, elas estão às vezes inseridas dentro da igreja. Porque uma pessoa que não vive a vontade de Deus, que não vive a verdade do Cristo, não vive a vontade de Deus e a verdade do Evangelho, elas vão carregar dentro de si todas essas coisas que nós lemos. Sabe? Não digo todas, mas as pessoas que estão ali se auto-enganando como evangélicos, às vezes estão carregando dentro de si tudo isso que nós lemos antes, ou parte disso, querendo o seu próprio prazer, atrás da ganância, atrás do dinheiro. A pessoa só se preocupa consigo mesma. Sabe, e isso aqui, irmãos, é o que mais tem acontecido nesses dias dentro da igreja. Pessoas vivendo de aparência, que até dizem ser crentes, mas na hora de pegar para valer mesmo, irmãos, foge do compromisso, foge da renúncia. Tem que renunciar à sua própria vida, não renuncia, irmãos. Sabe, nós estávamos falando outro dia aqui sobre o alto índice de conversão que está tendo, né, lá em outros países por causa da perseguição. Eu acho que a irmã Jennifer comentou alguma coisa. É só assim mesmo, né? Algo assim que ela comentou a respeito. Eu não me lembro como foi bem certo o contexto, mas às vezes, irmãos, parece que é preciso ser perseguido para realmente, irmãos, nós peneirarmos e vermos quem é fiel a Deus. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Enquanto nós não tivermos uma perseguição daqueles que odeiam a Cristo e eles nos odiarão por causa de Cristo, como diz a palavra, irmãos, parece que ainda nós viveremos uma vida superficial. E às vezes, irmãos, tudo isso que nós lemos aqui, amém, a arrogância, o orgulho, a desobediência e etc, irmãos, ainda vai fazer parte da igreja. Amém? E está chegando, irmãos, o grande dia em que o Senhor virá. E a palavra de Deus nos mostra inúmeras coisas que já estão estampadas, irmãos, na cara da humanidade. Que Jesus está à porta. Que Jesus está pronto para entrar nesse lugar e levar a sua igreja para um novo céu e nova terra. Está pronto, irmãos. E nós estamos vendo tudo e nós não estamos percebendo. Sabe aquele negócio assim, quando você está pensando longe, e você até está olhando para uma pessoa assim, ó, e a pessoa está te olhando e está te abanando, e você não está vendo a pessoa, mas você está olhando para ela, né? Porque você não está percebendo, sua mente está noutra coisa. É assim que acontece, irmãos. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, nós estamos aqui reunidos, ouvindo uma palavra, você vai lá no seu devocional, pega a sua Bíblia, você abre, você lê, você ouve uma mensagem, você vê alguém pregar na internet, e vê que está sendo exposto aquilo que está acontecendo, e parece que entra no ouvido, mas a minha mente está lá noutra coisa.
Nós estamos despercebidos, irmãos, e não estamos analisando que Cristo está voltando. Cristo está voltando, irmãos, e Ele é a esperança para esse mundo. Esse mundo está um caos e se o mundo for viver pelo mundo, acabou. Daqui para pior. É cada vez mais fundo, cada vez mais atolado, mas existe uma esperança chamada Jesus. Essa esperança, irmãos, é o que nós temos que ter no nosso coração. Lá em Apocalipse, irmãos, eu tinha anotado aqui uma passagem. Deixa eu ver se eu não perdi aqui. Lá em Apocalipse 21:4 fala assim, ó: Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Irmãos, nós podemos morrer nesse mundo caótico, nós podemos ser destruídos nesse mundo pela mão do homem, mas eles não podem condenar a nossa alma. Sabe, tem uma palavra lá em Mateus, que eu não vou lembrar onde é agora, mas que fala que nós não podemos temer ao homem, que pode até matar a nossa carne. Nós temos que temer a Deus, que é Ele que dá o desígnio da nossa alma, irmãos. Então nós precisamos, ainda que esse mundo esteja um caos, permanecer firmes. Ah, pastor, estão me perseguindo. Se você puder correr e evangelizar alguém, faça isso. Se você puder, enquanto você foge da morte, irmãos, você ainda atrair mais pessoas para Cristo, faça isso de alguma forma. Talvez não seja nesse contexto de perseguição, mas talvez lá no teu trabalho. Pessoas te odeiam por você ser evangélico, você ser um cristão. Continue falando do amor de Deus mesmo nessa perseguição, porque vai chegar um dia que mesmo que nós sejamos mortos por uma espada, irmãos, mesmo que nós sejamos estraçalhados, e a dor é terrível, não sei, nunca morri, irmãos, mas deve ser terrível, amém? Mesmo que nós passe pela situação mais angustiante e mais dolorosa dessa terra, nós sabemos que após isso nós seremos resgatados pelo nosso Senhor, e Ele enxugará as nossas lágrimas, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, para todos sempre. Todas essas coisas passarão para sempre, irmãos. Amém? Não tem um calendário que você vai marcando, né, riscando e dizendo, ó, está chegando o dia que tudo vai voltar ao normal. Não, irmãos, é para sempre vivendo na eternidade com o Senhor. Por isso, irmãos, o mundo está um caos, mas permaneça sendo sal. Não pare com a sua missão, não retroceda, não volte atrás, permaneça firme, para que quando o Senhor vier, nós possamos viver essa eternidade, onde tudo isso aqui vai passar, e nós viveremos em novos céus e nova terra. Amém? Existem vários pensamentos, né, e várias linhas teológicas sobre o arrebatamento, e até esses dias eu ouvi falar, né, o pastor falou, não tem arrebatamento, não vai ter arrebatamento. Mas tem, irmãos, amém? Tem, porque as pessoas ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nas alturas, e a palavra diz que nós voltaremos e o Senhor fará novo céu e nova terra, e nós junto com o Senhor governaremos para sempre, irmãos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos permanecer firmes nessa confiança, e mesmo que você olhe o caos que o mundo está se tornando e se apavore, irmãos, vou lá em Mateus 24, que fala sobre as questões do fim, amém? Para nós encerrarmos aqui, irmãos. Aqui os discípulos, né? A gente leu, acho que se eu não me engano, no último culto ou no antes ainda, né? Mas a gente leu agora faz uns 2 cultos atrás a respeito disso, né? Onde os discípulos estavam discutindo sobre as belezas daqueles templos que haviam por ali, né? Mostrando o templo, né? Que fora construído em Jerusalém e outras construções. E aí Jesus fala que ali não ficaria pedra sobre pedra, que a cidade seria sitiada, que a cidade, né, teria ali as trincheiras à sua volta. E aí ele começa a falar um monte de coisa, irmãos, sabe? Muitas palavras que nos mostra que algo que aconteceria e aconteceu, né? Eu até citei a respeito das mães, né, que precisavam se alimentar do corpo dos próprios filhos pelo tamanho caos que foi na época, né, através do imperador Nero, né, que permitiu ali algo terrível. Então Jesus falou assim, ó, não deixe que ninguém os engane. Lá no versículo 4 de Mateus 24. Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. É o que mais tem por aí, irmãos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Isso aqui tudo é necessário, irmãos. Essas guerras que vocês estão vendo não é um acaso. A palavra dizia que era necessário, irmãos. Necessário, né, irmãos? Não é uma coisa assim que eventualmente... será que pode? Não, ela é necessária acontecer. Mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro,
contra o outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. É só o início, irmãos, só está começando. Sabe, a palavra diz que a vinda de Jesus será o maravilhoso e terrível dia do Senhor. Será maravilhoso, irmãos, para aqueles que forem salvos, mas terrível para aqueles que ficarem. E para ser terrível, irmãos, o caos tem que estar a milhão. Amém? E eu entendo, irmãos, que nós não vamos estar assim, ó, olhando para fora. Porque a palavra fala que Jesus, ele virá como um ladrão. Amém? E o ladrão não avisa quando ele vai entrar numa casa. Ele não diz, ó, tô indo aí te assaltar, tá? Se quiser sair, para não sofrer as consequências, dar um tiro, alguma coisa assim, sai aí que eu vou roubar tuas coisas. Ou então ele vai avisar e tu vai aproveitar e guardar as coisas mais preciosas. Não, ele só vai vir e vai roubar. Amém? E Jesus, a palavra compara que a vinda de Jesus será como isso. Como um ladrão que virá quando você estiver despreocupado, quando você estiver dormindo. E eu entendo, irmãos, que no final de todas as coisas, ao invés de nós estarmos muito alertas com a vinda de Jesus, a igreja vai estar acomodada. Amém? E é nessa hora, irmãos, que nós veremos o caos. Porque aqueles que verdadeiramente se diziam religiosos, filhos de Deus, aqueles que vivem de aparência, como diz a palavra ali em Timóteo, irmãos, é o que vai ser revelado naquele dia. E só aqueles que verdadeiramente estão com Cristo permanecerão e serão salvos, porque não baixarão a sua guarda. Amém? A boa parte, irmãos, das pessoas estarão adormecidas nesses dias. E aqui a palavra ainda continua dizendo, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo, muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos estar preparados para a vinda de Jesus. Não baixe a sua guarda, amém, irmãos? E tem dias, né, a gente conversa às vezes, né, com os irmãos, às vezes com o irmão Josué, irmão Jefferson e com outros irmãos, a gente fala, né, a respeito dessa questão. Hoje, irmão, você talvez esteja dando aleluia, glória a Deus, dando mortal, amém? Amanhã você talvez está, sei lá, cansado, fraco, mas mesmo nessas horas, irmãos, você precisa estar alerta, estar vigilante, apesar do seu cansaço. Nós somos aqui uma comunidade, irmãos, para um apoiar o outro, amém? Quando a opressão invadir a tua casa, o teu coração, quando a dor, quando o cansaço, quando o pecado quiser te consumir, você tem aqui uma família, irmãos, que você pode contar uns com os outros. Amém? A nossa missão aqui é sim ganhar pessoas para Jesus, mas também nós temos a responsabilidade com quem está do nosso lado, em apoiar, em cuidar, para que essa pessoa, apesar das suas lutas, permaneça de pé e não desista da sua fé, não desista de Cristo, porque, irmãos, vai piorar tudo que nós estamos vendo, vai piorar, irmãos. A palavra de Deus nos fala, é só o princípio, é só o comecinho, irmãos. Mãe aí que já teve filhos, teve parto normal, eu acompanhei os 2 partos da minha esposa, né, irmãos? Eu quase senti as dores de parto dela, amém? E é terrível, irmãos. E o começo, né, são contrações, e depois contrações que não param, e aí começa, né, a dor. E o parto em si é a dor principal, amém? É a dor extrema, e eu entendo que mais ou menos será assim. Amém? Chegará um dia, irmãos, que o mundo não vai mais se suportar também, porque a palavra fala que nos últimos dias o mundo, né, os homens, as pessoas não suportariam mais a verdadeira doutrina, aquilo que é certo, e as pessoas já não estão mais suportando, e as pessoas já não estão mais se suportando, as pessoas se matam por qualquer coisa, irmãos. Nem queira baixar um Twitter no seu celular, amém? Senão você vai ver tudo aquilo que você não gostaria de ver, porque, irmãos, o caos está instaurado, e nós precisamos permanecer firmes até que o Senhor venha, e falando do amor dele, para que mais pessoas possam ser salvas para a glória do Senhor, para que nós possamos povoar os céus, para que nós possamos dar frutos, amém? Para que o reino de Deus possa crescer cada vez mais, amém? Se coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus. Quero que você ore por esse mundo caótico, amém, irmãos? Quero que você ore. Eu sei que não basta só nós orarmos, nós precisamos agir em favor para que tudo venha a acontecer segundo a vontade de Deus. Não adianta só eu orar e ficar sentado. Alguma coisa eu preciso fazer, eu preciso alcançar um vizinho, um amigo, algum parente, eu não sei, alguma pessoa lá no teu trabalho. Nós precisamos fazer alguma coisa. Esse mundo está cada vez pior e nós precisamos acelerar o nosso processo de busca de novas
novas vidas, de novas almas para o Senhor. Então nessa manhã comece a orar ao Senhor, comece a dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Diga essas palavras, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor Deus, fazer a tua vontade, porque o mundo está um caos, mas eu quero permanecer firme até que o Senhor venha e que pessoas possam ser ganhas através do teu Espírito em mim. Pai, nos usa, Senhor Deus, nesses dias maus. Deus, o mundo está virado do avesso, as pessoas estão se matando, filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos, ó Pai, e muitas vezes se matam. Pai, pessoas que estão entregues a um pecado descontrolado, pessoas que estão inseridas, ó Pai, em uma sociedade marginalizada, uma sociedade, ó Pai, perdida. Pai, se nós olharmos para os lados e formos olhar, ó Deus, para o poder que o homem tem nas mãos de mudar alguma coisa, nós designamos piamente, ó Pai, de que não tem mais solução para esse mundo, mas nós entendemos que a solução para esse mundo é Jesus. Por isso, Pai, a nossa esperança, a nossa confiança precisa permanecer, Pai. Senhor, que o Teu Espírito encha as nossas vidas, para que nós não venhamos olhar para trás, para que nós não venhamos retroceder, para que nós não venhamos abandonar a nossa fé, Pai. Nessa manhã, Deus, fortalece a cada um que aqui está, Senhor, e aqueles que não vieram hoje também sejam fortalecidos na fé, para que eles possam permanecer firmes, sendo sal, sendo luz nessa terra, Pai, orando, buscando o perdido, fazendo o seu papel como cristão. Pai, nós precisamos agir em favor do reino de Deus, por isso, Pai, nos ajuda a permanecer de pé, e que nós possamos ajudar os nossos irmãos a permanecerem firmes, até que o Senhor venha, para que nós possamos desfrutar daquilo que a Tua palavra fala, Pai. Que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, e isso será para sempre, Pai. E é isso que nós queremos, e por isso nós Te adoramos, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós Te louvamos, por isso que nós nos prostramos a Ti, Senhor. Pai, fortalece a nossa fé, porque o dia que a perseguição vier, nós precisamos estar preparados e firmes, alicerçados na Tua palavra, alicerçados na rocha, alicerçados em Cristo. Pai, em nome de Jesus, vem e fortalece o nosso coração, tira todo o desânimo, tira toda a preguiça, tira todo o cansaço. Pai, em nome de Jesus, nos enche, nos entusiasma com a Tua presença, Pai, todos os dias, que nós possamos ler a Tua palavra e ela venha nos constranger, de tal forma que nós venhamos nos lançar aos Teus pés, entendendo, Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós possamos entender que aquilo que nós queremos, muitas vezes, Pai, não é o que Tu quer. E aquilo que o Senhor quer, Pai, é perfeito para nós. Por isso, Deus, que nós possamos permanecer firmes até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós queremos mais de Ti, como diz essa canção. Nós queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais do Senhor. Não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Tem a ver com a Tua mão, tem a ver com o Teu poder, tem a ver com o Senhor, com o Teu querer. Por isso, Pai, queremos mais de Ti em nós, Pai. E menos de nós mesmos, Pai, menos de nós mesmos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, Te adoramos, Jesus, nos fortaleça, Pai, nos usa em nome de Jesus, nos usa, Pai, nós Te adoramos, Senhor, que Ele cresça, aleluia, Senhor, que Ele apareça, que nós possamos nos constranger com a presença do Senhor, que nós possamos nos constranger com a glória dEle nesse lugar. Aleluia, enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Enche as nossas vidas com a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua presença, Pai. Sejamos constrangidos pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos, enche esse lugar, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais do Senhor em nós, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor. E que essa presença, ó Pai, invada, Senhor Deus, a casa dos nossos vizinhos, dos nossos amigos,
Pai, daqueles que cercam essa igreja, Pai, seja abençoado esse bairro, seja abençoado os nossos vizinhos, seja abençoada essa cidade, Pai, no nome de Jesus, e que o Teu Evangelho venha a ser proclamado aos quatro cantos dessa cidade, e que possamos ser, ó Pai, parte desse crescimento do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, que o Teu nome seja exaltado, e que possamos, ó Pai, aprender contigo todos os dias, Senhor. Todos os dias, Pai, nós te adoramos, te amamos, Senhor Deus. Amém, Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o nosso Deus, aplauda o Senhor. Pode sentar, amém, irmãos? Achei que queria o microfone, irmão. Glória a Deus, amém, irmãos? Possamos permanecer firmes, irmãos. Não baixe a guarda, não retroceda. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós teremos aqui a oração, amém, às 19 horas. Venha orar, venha junto com os teus irmãos aqui, entregar o teu coração aos pés de Jesus. Na quarta-feira, é possível que nós tenhamos o culto nos lares, amém? Eu não sei se alguém deu o nome, pastora, não? Não? Alguém que está aqui, irmãos, gostaria de fazer o culto na sua casa? Se você quiser, né, levante sua mão aí. Amém? Amém? Jennifer? Amém. Então, quarta-feira que vem lá na irmã Jennifer, nós estaremos lá louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. Amém? Então, quarta-feira, às 19h30. Os irmãos sabem, né, irmãos? Aqui, quem não teve, é aqui na diagonal, no prédio aqui, amém? Qual é que é o apartamento ali, Jennifer? Ah, tá, não tem número, é o 3? É isso, irmãos. Subiu o da direita, amém? Glória a Deus. E nesse próximo final de semana, né, irmãos, nós teremos evangelismo bem no fim. Não haverá, tá bom? Deixa eu ver aqui meu calendário aqui, para mim não me perder. Não teve, no caso, né? Que seria o final de semana passada, amém? E domingo que vem nós teremos o culto normal aqui às 9 horas da manhã. Permaneça, irmãos, orando, amém? Orando pela irmã Neide, pela sua família, amém? Pelo irmão Emílio. Peço que Deus fortaleça o coração deles, amém? A fé deles, irmãos. Porque eu sei que a bala, né? Não é fácil, ainda mais quando envolve, né, vidas que foram ceifadas, amém? Isso é terrível. Se coloque na situação deles, no lugar deles, né? A palavra fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e nós devemos chorar com aqueles que choram. A dor do meu irmão tem que ser a minha dor, amém? A dor do meu irmão precisa comover o meu coração, amém? Em nome de Jesus. E eu não sei se o irmão Jefferson quer falar sobre a data dos homens, que já está certo lá aquele dia? Não, está livre? Ali está livre. Quer falar? Pode falar? É dia 11, né? Amém. Dia 11, irmãos, de abril, né? Depois da Páscoa, lembrando, né, que a Páscoa vai ser ali na primeira semana, né? Sexta-feira Santa, né? Vai ser vai ser no primeira semana, dia 3, tá? E a Páscoa é dia 5, tá bom? No domingo ali. E daí, eu acho que nós vamos trocar aqui. Vamos fazer, de repente, a ceia, amém? Nesse dia, o que vocês acham? Aproveitar já que é Páscoa, amém? Nós fazermos aqui uma ceia e daí passar o domingo de primícias para o segundo domingo, só esse mês, pode ser? O que tu acha, Josué? Pode ser, irmãos, pastores? Pode ser, diaconato? Então a gente vai fazer a ceia então no primeiro domingo, tá? Dia 5. Depois a gente vai estar avisando lá na igreja, no grupo da igreja. E daí, dia 11, nós teremos aqui o grupo de homens, tá? Depois o irmão Jefferson vai estar passando horário, tudo certinho. Teremos o encontro de homens no mês de abril. Quem tiver já os grupos, né, as mulheres, jovens, etc., depois nos passe datas aí para nós poder já, né, corre aí, porque são poucas as datas, amém, irmãos? Ó, uma dica, irmãos, se vocês acham que às vezes seja necessário fazer durante a semana, numa noite, irmãos, não tem problema, amém? A gente conversa, a gente acha um dia e faz ali também. Talvez você quer fazer algo mais simples, sem toda uma movimentação muito grande, quer fazer ali só um culto, de repente, entre homens, entre mulheres, entre jovens, amém? Depois vocês podem ver aí, conversar. Depois tem dia 18 e dia 25, né? A princípio é abril, acho que não tem muita coisa não, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, vamos colocar de pé. Eu não sei se mais alguém tem algum aviso para dar, pastora de Janeiro, pastor Alberi, Jefferson, não, Josué, não, Jennifer, amém. Glória a Deus, irmã Tamara, quer dar um, não? Tranquilo? Amém. Oramos então, agradecemos ao Senhor.
Pai, nessa manhã, Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensinou, Pai. E nós queremos, Deus, voltar daqui com o nosso coração, ó Pai, incendiados pelo teu Espírito. Pai, que nós possamos sair daqui desejosos de cada vez mais a tua presença e fazer a tua vontade, Senhor. Que tenhamos nós um domingo abençoado. Pai, cuida da irmã Neide, do seu filho, do restante da sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor Deus, ser abraçados pelo teu Espírito, que nós possamos também fazer a nossa parte, ó Pai, em favor desses irmãos, cuidando deles, ó Pai, como eles merecem. Pai, em nome de Jesus, que tudo seja resolvido essa semana para a glória do Senhor. Pai, abençoa a cada família, cada irmão, cada casa, seja um domingo abençoado e uma semana cheia da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Amém.